Seguindo com você com a maravilhosa biologia, seja muito bem-vindo mais uma vez. Vamos falar um pouquinho mais ainda de processos de divisão celular. Comentamos já sobre ciclo celular, onde falamos de intérfase ou interfase e mitose. E resolvemos exercícios falando inclusive sobre o ciclo celular. Nós vamos agora estar nos atendo a um processo celular muito importante, que é o processo meiótico. Então, a aula de agora, vamos falar sobre meiose, um processo de divisão reducional. A meiose, de um modo geral, ela acontece em células germinativas, ou seja, para formar gametas. Isso, claro, na maioria dos animais. Em vegetais, a meiose ela pode ser espórica, pode ser usada para formar esporos. A nossa ênfase maior aqui é discutirmos a formação de gametas em células animais. Então, nós vamos ver que nós vimos, na verdade, que na mitose, nós tínhamos uma célula-mãe formando duas células filhas idênticas, um processo de clonagem, usado para o crescimento, reparação de partes do corpo perdida e assim por diante. E vimos que uma mitose louca, ela pode gerar um câncer. Da mesma maneira, que nós vamos analisar na meiose. Na meiose, nós vamos ter uma célula-mãe gerando 4 células filhas, com metade do material genético. Na mitose, qualquer célula com qualquer ploidia poderia se dividir. Uma célula N gera 2N, uma célula 2N gera 2N, uma célula 3N gera 3N. Na meiose, a ploidia tem que ser par. A célula-mãe tem que ser ou 2N, ou 4N, ou 6N, ou 8N. E, obviamente, vamos ter a formação, depois do processo de divisão, de 4 células filhas com metade do número de cromossomos. Então, na mitose, nós tínhamos a formação de 2 células com o mesmo número de cromossomos e a quantidade de DNA. Na meiose, nós vamos ter, depois de 2 divisões, a formação de 4 células filhas com metade do material genético da célula-mãe. E por que esse processo? Porque o grande objetivo da meiose é a manutenção do número 2N que caracteriza a espécie. O nosso exemplo. O nosso número 2N de cromossomos é igual a 46. Agora, os nossos gametas, espermatozoide e óvulo, só têm 23. Antes de ocorrer a formação dos gametas, aconteceu essa redução do número de cromossomos. Após a fecundação, nós temos a reconstituição do número 46, que caracteriza a espécie humana. Portanto, o processo de meiose garante a manutenção do número 2N que caracteriza a espécie. Podem acontecer erros durante o processo de meiose? Pode. Esses erros podem ser tão graves que eles impedem a formação de um gameta viável. Ou podem ser erros mais brandos que alteram, por exemplo, o número a mais ou a menos de cromossomos. Aí nós teremos, ou poderemos ter, as aberrações cromossômicas. Se um gameta, por exemplo, com um cromossomo a mais, fecundar o outro gameta com o número de cromossomos exato, nós teremos um indivíduo com 47 cromossomos e não 46. Isso é uma aberração chamada de trissomia. Existe um cromossomo a mais em algum dos 23 pares. Portanto, existem erros que nós vamos estudar posteriormente num processo chamado mutação. Nós vamos ver as mutações posteriormente. Hoje nós queremos analisar como que ocorre o processo de meiose. Então lembre, na mitose, uma célula-mãe de qualquer ploidia gera 2 células filhas idênticas, uma única divisão. Na meiose, nós vamos ter uma célula-mãe gerando 4 células filhas, portanto passando por 2 divisões. E essas células filhas têm metade do material genético da célula-mãe. A meiose, uma outra coisa bem interessante. Na meiose, a célula resultante final, o gameta, não se multiplica mais. Na mitose, a célula resultante final continua o ciclo todo e pode continuar a se dividindo. Pode, não quer dizer que vai.
Algumas não se multiplicam mais, como é o caso dos neurônios, como é o caso das células musculares estriadas, que permanecem em um estado chamado constante G0. Então nós vamos avaliar agora o processo de meiose. Acompanhe conosco. Por que a divisão meiótica é chamada de reducional? Porque, obviamente, nós vamos ter uma célula, por exemplo, 2N, gerando células N. Então, o objetivo principal é a manutenção do número de cromossomos que caracteriza a espécie. Uma célula mãe é capaz de gerar 4 células filhas, com metade do material genético. Se essa mãe é 2N, as células filhas serão N. Tá? Sempre deve haver ploidia par, porque não tem como dividir ao meio uma célula 3N. Não existe 1,5N. Então a ploidia sempre tem que ser par. 2N, 4N, 6N e etc. Outra coisa importante, a formação dos gametas nos animais e dos esporos em vegetais está relacionada à meiose. E diferentemente da mitose, que não garante variabilidade genética, a meiose garante variabilidade genética sim. Porque durante a primeira fase, que é a fase de prófase 1, pode acontecer crossing over, ou seja, a troca de material entre cromossomos homólogos. Isso garante variabilidade. Além, claro, de garantir variabilidade, o próprio processo de segregação independente está relacionado à variabilidade. Acompanhem aqui. Então nós vamos ter aqui, olhem só, essa célula, você tem 2 pares de cromossomos. Tá? Tem 2 pares, beleza? Se você olhar no final, as células filhas têm o quê? Um único par. Não é esse o objetivo? Então, nesse processo todo, aconteceu a duplicação do material genético. Tá? Então é assim, se eu pegasse aquele esquemazinho que eu fiz antes, ó, uma célula só com um par, ó, um 2N igual a 2. Primeira coisa que essa célula tem que fazer, ela tem que passar por intérfase, G1, S e G2, e duplicar. Você observa aqui que ocorreu a duplicação. E os cromossomos homólogos, cromossomos do mesmo par, foram colocados lado a lado. Aí acontece a primeira divisão. Essa primeira divisão, acontece uma coisa chamada separação dos homólogos, separação do par. Eu vou colocar novamente aqui um cromossomo vermelho com amarelo, aqui vermelho com amarelo, e eu vou ter isso. Aconteceu daqui para cá uma primeira divisão que é reducional. Acontece a separação dos cromossomos homólogos do par. Então aqui eu tenho um 2N igual a 2, e aqui eu vou ter um N igual a 1. Então você observa que daqui para cá houve redução. Só que a meiose não acaba por aí. Existe mais uma divisão. Essa segunda divisão, ela é equacional, porque o número permanece o mesmo. Olha o que vai acontecer. Algo similar à mitose. Acontece a separação das cromátides irmãs. Metade para cá, metade para cá, metade para cá, metade para cá. Olhem só, se você analisar o número, aqui tinha 1, aqui também tem 1. Então, em número, a divisão aqui ela é equacional. A quantidade é a metade, mas o que conta é o número. Isso é similar à mitose. Então, no final do processo, você formou 4 células filhas com metade do material genético da célula mãe. Esse era o objetivo. E olha que interessante, aqui nessa figurinha está melhor representado que você tinha cromossomos vermelho com azul. Mas olha o que aconteceu aqui. Observem que o vermelho com o azul trocaram pedaços. Isso a gente chama de crossing over. Essa troca de pedaços garantiu a formação de gametas com variabilidade. Então a meiose garante variabilidade genética. Muito interessante nós avaliarmos que a meiose
nada mais é do que a primeira lei de Mendel. Mendel disse na primeira lei, a lei da pureza dos gametas, o seguinte: cada característica é formado por dois fatores, seriam os genes. Um que vem do pai, o outro que vem da mãe. No ato da formação dos gametas, os fatores se separam. Eu vou demonstrar para você. Ó, imaginem que aqui é azão, aqui é azim. Então duplicou aqui, aqui ficou azão, azão e aqui azinho, azinho. Aqui ficou azão, azão e aqui azinho, azinho. Ó, aqui ficou azão, aqui azinho e aqui azinho. Ou seja, se o indivíduo é azão, azinho, um veio do pai, o outro veio da mãe. No ato da formação dos gametas, os fatores se separam. 50% dos gametas carregarão o azão e 50% carregarão o azinho. Portanto, nós vamos ter aí a primeira lei de Mendel, nada mais, nada menos, é que uma meiose. Outra coisa que seria interessante, que você poderia colocar aqui, você poderia colocar o gráfico. Tá? Vamos colocar o gráfico para você aqui. Beleza? Então eu vou redesenhar aqui, ó. Era assim, ficou assim, e no final ficou assim. A minha dica é que quando cair uma questão sobre meiose, sobre gametogênese, sempre desenhe isso. Então aqui era 2N, aqui é 2N, aqui é N e aqui é N. Mas vamos colocar num gráfico a quantidade de material genético. Vamos colocar aqui o tempo, e aqui vamos colocar uma quantidade X, uma quantidade 2X. Vamos mudar um pouquinho aqui. X sobre 2, X e aqui 2X. Então essa primeira célula, imaginem que aqui é X. Ó. O que aconteceu daqui para cá? Ela duplicou, 2x. Aqui, ó, eu tenho 2 palitinhos aqui, certo? Aqui eu tenho 4, duplicou. Aqui em cada célula eu não voltei a ter 2, então eu tenho x. E aqui eu não tenho um só, então eu tenho x sobre 2. Então a célula começa com x. Ela vai ter o quê? G1, S duplicou para 2x, G2. Aí aconteceu o quê? A meiose 1. A meiose 1, nós vamos ter aqui a prófase 1, a metáfase 1, olha, quem que reduz? A anáfase. Aqui, telófase 1. E aí nós vamos ter aqui, vou aumentar um pouco o gráfico, essa curvinha um pouquinho mais aqui. Vamos ter uma pequena pausa, que a gente chama de intercinese. Isso daqui, até aqui, era intérfase. Aqui é o processo de meiose 1. Aí tem essa intercinese, vai acontecer a meiose 2. Ó. Então, vamos ter o que aqui? Prófase 2, metáfase 2, e aí nós vamos ter a fase que reduz, anáfase 2, e aí, claro, a telófase 2. No final do processo, nós não formamos células com metade do material genético da mãe? Tá aí. Esse era o objetivo e ele foi alcançado. Beleza? Então essa questão de quantidade de material genético e de número de cromossomos tem que ficar bem atento. Tá? Vamos ver como é que pode cair isso. Mas antes disso, vamos colocar aqui. Então na prófase 1, a primeira divisão, ela se subdivide em 5 subfases. Leptótino, leptos vem de fino, em forma de buquê, delgado. Zigótino é de emparelhar, é de juntar. Paquítino é de ficar espesso. Diplótino é duplo, estar duplo. E diacinese vem de movimento, né? Então, o movimento vai ter a separação. Então, vamos lá. O leptótino. Ele vai se iniciar, né? É o início da prófase. Os cromossomos começam a ser formados bem fininhos, tá? Então, iniciam o processo de condensação. Tá? Então, vamos ter aqui regiões mais densas, né? Que são os cromômeros, né? Que têm a mesma distribuição nos cromossomos homólogos. Aí vamos ter cromossomozinhos sendo formados, né?
e para serem organizados. No zigóteno, a condensação dos cromossomos progride e o pareamento visível dos cromossomos homólogos vai acabar acontecendo. Então, vamos ter cromossomos já bem condensados e os cromossomos homólogos começam a ficar pareados, ou seja, os cromossomos de um mesmo par. Então, imaginem esse daqui com o parzinho dele e esse daqui com o parzinho dele. Os cromossomos homólogos começam a se parear e há um condensamento. Tá? No citoplasma, observa-se a duplicação do centríolo e a formação do fuso. Ok? Aí o paquíteno. Completa-se o pareamento dos homólogos e cada par forma uma díade bivalente, com 4 cromátides, formando uma tétrade. Então, nessa fase, vai acontecer o quê? Este cromossomo aqui, ele vai encontrar o seu coleguinha do mesmo par, que eu vou desenhar de outra cor, que é assim, mas é o par. Só que os dois fazem o quê? Eles vão trocar pedaços. Então aqui acontece o crossing over, a troca de pedaços. É isso que garante a variabilidade. Então esse fenômeno, no qual as cromátides homólogas, né, podem trocar aí pedaços, garante a variabilidade genética das espécies. No diplóteno, né, nós já vamos ter o começo da separação dos cromossomos que acabaram de trocar pedaços, tá? E nós vamos ter aqui os chamados quiasmas, né? Então temos o cromossomozinho aqui, né? Vamos imaginar que ele já tem um pedacinho aqui do amarelo. Vamos ter aqui o amarelo, que já vai ter um pedacinho aqui do vermelho, mas eles estão conectados ainda. E na diacinese ocorre a terminalização dos quiasmas, a separação, porque os segmentos já foram trocados. Então vou ter um cromossomo assim, beleza? E que vai ter já um pedaço do outro aqui, e eu vou ter assim um cromossomozinho mais ou menos dessa maneira, certo? Isso garante variabilidade. Aí vem a metáfase 1. Então a metáfase 1, desaparecimento da carioteca já ocorrendo, né? Então as tétradas se deslocam para o equador da célula, formando a placa equatorial. A fase de boa visualização dos cromossomos, né? Os centrômeros se ligam às fibras do fuso e os cromossomos atingem o máximo da condensação. Ou seja, nós teremos isso. Ó. Vamos ter aqui, imaginem que são os centríolos, tá? Centríolozinhos aqui, as fibras do fuso. E vamos ter os cromossomos assim, tá? Vamos colocar os pares aqui. Já com pedaços trocados, né? Eles estão aqui, mais ou menos assim. Beleza? Aí na anáfase é que acontece a separação dos homólogos. Então o parzinho, tá? Ele vai, vamos imaginar algo assim, ele vai se separar. Então separam-se os cromossomos homólogos, cromossomos de um mesmo par. Na telófase, os cromossomos se descondensam, os nucleolos reaparecem, a carioteca se organiza, né, surgindo 2 novos núcleos e ocorre a citocinese. Tá? Opa, vamos voltar aqui. Então, nós vamos ter aqui, voltando só um pouquinho, o processo de divisão da célula. Ok? E aí vem o quê? Vem a meiose 2. Então, ela é muito similar à mitose. Vai acontecer a meiose 2, a prófase 2, a metáfase 2, a anáfase 2 e a telófase 2. Vamos ter no final do processo 4 células filhas idênticas, 4 células filhas, desculpem, com metade do número de cromossomos da célula mãe. Então os cromossomos são condensados na prófase 2, desaparecem os nucleolos, os centríolos são duplicados e ocupam os polos opostos, surge o fuso, a carioteca se desorganiza. Daí na metáfase 2 você vai ter o quê? Os cromossomos estão na região equatorial, é o grau máximo de condensação, de melhor visualização. Tá? E vamos ter a anáfase 2, que acontece o quê? A separação das cromátides irmãs. Ou seja, o cromossomo ele estava assim, e metade vem para cá e metade vem para cá, e ele vai ficar assim.
Aqui é a separação das cromátides irmãs e não dos cromossomos homólogos. Na telófase 2, cada conjunto fica envolvido por uma nova carioteca, o fuso é desfeito, se reconstitui as fibras do fuso, se reconstituem os nucléolos, então o material fica todo bagunçado novamente, o material genético e assim por diante. Tá? Então vamos ter esse processo aí. E aqui nós temos uma mitose comparado com uma meiose. Mitose, uma célula mãe forma duas células filhas geneticamente idênticas à mãe. Só acontece na anáfase a separação das cromátides irmãs. Na meiose tem duas divisões. A primeira divisão é uma divisão reducional e a segunda divisão ela é equacional. Na primeira divisão, separação dos cromossomos homólogos. Na segunda divisão, algo similar à mitose, separação das cromátides irmãs. Ao final do processo serão formados 4 células filhas com metade do material genético da célula mãe. Esse é o processo de meiose. Aí nós encerramos uma avaliação de um segundo tipo de divisão, que é a divisão meiótica. Lembrando, a meiose nos animais é usada para formar gametas. Um grande abraço e até o próximo encontro.